gostaria de acrescentar alguma coisinha a mais sobre essa obra tão importante de Tarsila do Amaral, que é o Abapuru, que é a tela brasileira mais valiosa que existe. Hoje, a avaliação dela é de 40 milhões de dólares. Ela foi adquirida num leilão da Christie's, em Londres, em 1995, pelo colecionador argentino Eduardo Constantini. Ele é o criador do Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, o MALBA, para o qual ele doou toda a sua coleção. Por isso, o nosso Abapuru tem sua residência oficial em Buenos Aires, no MALBA, mas percorrem em exposições especiais pelo mundo, pelos Estados Unidos, e como essa que nós vimos, que foi anunciada no MASP, no documentário que nós vimos anteriormente. E eu acho muito interessante também o que uma obra de arte contém de informações. Como a Lilia Schwartz falou, o nome foi retirado de um dicionário tupi-guarani que significa homem que come carne humana. Então, nós vamos ver a origem do dicionário tupi lá no ano de 1595, pelas mãos do padre Anchieta, que fez e publicou, foi publicado em 1595, em Portugal, o primeiro dicionário da língua tupi. A língua tupi-guarani era falada em todo o litoral brasileiro quando os portugueses, os europeus, chegaram aqui no Brasil. E durante praticamente 3 séculos, ela foi falada na colônia brasileira juntamente com o português. Então, é interessante isso, porque o Brasil, nos 3 primeiros séculos de colônia, ele foi uma colônia bilíngue. E foi de tal forma expressiva essa situação que em 1758 veio uma ordem de Portugal, através do pensamento do Marquês de Pombal, que proibiu definitivamente o ensino e a fala da língua tupi na colônia brasileira, e instituiu o português como uma língua oficial da colônia portuguesa, de nós. Então, vocês vejam como é recente o uso da nossa língua e a importância que foi de Padre Anchieta criar esse dicionário, que a finalidade era para facilitar a catequização e a comunicação dos europeus. E está aí essa riqueza que a gente pode desfrutar até hoje. Então, a presença da Tarsila em Buenos Aires a coloca como a figura principal da arte modernista latino-americana, porque ela abriu esse espaço para os artistas modernistas latino-americanos também. E vamos então entrar agora no assunto principal nosso, que é Heitor Villa-Lobos, que nasceu no Rio de Janeiro e teve suas primeiras lições de música em casa. Seu pai, Raul Villa-Lobos, era funcionário da Biblioteca Nacional e também professor, escritor de livros didáticos e um músico amador. Era um músico talentoso, multi-instrumentista, participava de coros, de conjuntos de choros, com a música urbana genuinamente brasileira, que já estava solidificada, da mesma forma que o jazz foi nos Estados Unidos, com uma ressalva: o choro começou antes. Nós começamos aqui antes dessa união do jazz, da música afro-americana com as influências colonizadoras. O choro foi a primeira manifestação
nas Américas. E o pai de Villa-Lobos tocava muito bem violão, conhecia os melhores músicos dos conjuntos de choro, assim como ele participava também de um quarteto de cordas tocando violoncelo. E foi dessa forma que ele ensinou o pequeno Villa-Lobos, adaptando uma viola sinfônica com um espigão, aquela pontinha que o violoncelo tem para segurar o instrumento no chão, e começou a ensinar o seu filho a tocar violoncelo, que se tornou o instrumento principal de Villa-Lobos, foi o violoncelo. Já a mãe, a dona Noêmia, não gostou nada disso. O sonho dela era ver seu pequeno Vila um médico. E esse sonho não foi realizado. Porque o interesse pela música de Villa-Lobos despertou já pequenininho. E ele se interessou por tudo. O pai levava ele nessas reuniões dos conjuntos de choro, dos quartetos de cordas. Então, ele foi formado já dentro dos dois universos, do clássico e do popular. Quando ele tinha 12 para 13 anos, o pai faleceu. E ele já foi trabalhar para ajudar a família e sua mãe viúva, tocando violoncelo a partir dos 13 anos, em bares, teatros, em orquestras, profissionalmente, ganhando já o seu dinheirinho. Então, o instrumento que colocou Villa-Lobos na história da música foi o violoncelo. E em sua homenagem, nós vamos abrir os exemplos musicais com um trecho, o segundo trecho da Baquianas número 1, que ele compôs na década de 30, que mais tarde nós vamos falar sobre essas obras das baquianas brasileiras, mas nós vamos abrir com Baquianas número 1, a execução do segundo movimento, que é Prelúdio e Modinha. Quando Villa-Lobos compôs as suas baquianas, ele colocou 2 títulos. O primeiro título é barroco, o segundo é brasileiro. Sempre ele se guiando pela obra de Johann Sebastian Bach, do qual ele era um grande admirador. E nós vamos abrir em grande estilo o segundo movimento da Baquianas número 1, interpretado por um dos maiores violoncelistas do século XX, que foi Rostropovich, o russo. Tivemos 2 grandes no século XX, violoncelistas, Pablo Casals e Rostropovich, um espanhol, catalão, e um russo. Hoje, no século XXI, nós temos Yo-Yo Ma, esse chinês, francês, americano, que representa o que nós somos hoje, uma mistura de tudo. E numa ocasião especial, essa Baquianas número 1 foi composta por Villa-Lobos para 8 violoncelos. E com isso, ele criou o conjunto de violoncelos, que hoje nós temos formado pela Filarmônica de Berlim, pela Filarmônica de Los Angeles, e já uma produção de compositores pós-Villa-Lobos que criaram obras especiais para essa formação instrumental criada pelo nosso Villa-Lobos. Então vamos ouvir esse segundo movimento da Baquianas número 1, que foi gravado no Palácio de Buckingham e patrocinada pela Rainha da Inglaterra. E quem vai acompanhar o solo de Rostropovich são os violoncelistas da Filarmônica de Londres. E foi televisionado pela televisão BBC e transmitido num parque para um público imenso. A nossa música, interpretada pelos melhores intérpretes da época, como ela merece. Baquianas número 1, tocada no Palácio de Buckingham.